Vê se alguém já apareceu aí. Ah, aquela menina, a Rita. Rita. Olá, Rita. Shalom Adonai. Dá aí o seu ok, se você estiver presente. Álvaro Jacinto Moreira. Pode ser que o que apareceu para você da Rita aí não é Facebook. É aquela carinha do Messenger. É só jogar ele para baixo. Põe um banco aí, Ana. Põe um banco aí. O ideal seria o celular da Ana aí. E para eu ir contactando o pessoal do... Ah, não, entra aí no Retiro Manaim. Já tem 5 pessoas aqui. Quem está presente aí? A Edi... Irmão Edi, Shalom Adonai. Só não dá pra ver, não. Álvaro Jacinto Moreira. Álvaro, nosso vizinho aqui. Tudo firme? Tudo na paz? Deus abençoe. O que fala que é no grupo? Paz, meu amigo. O que fala que é no grupo? Verifica aí se o pessoal do grupo está ligado. Nós estamos iniciando. Entra também no Cefac Ministérios. Avisa aí que nós estamos começando. Tem 9 pessoas. Quem são? A Edi, Carlinho. Shalom Adonai, irmão Carlinho. Edi, Carlinhos. Os irmãos aí do Retiro Manaim, dá o seu joia de que você está visualizando bem. Hoje a gente está com dificuldade aqui com a tecnologia. Hoje nós não abrimos o Zoom e optamos só pelo Facebook. Marilane, Clara Guimarães. E daqui a pouco, Wilson Carvalhal Botelho. os irmãos que estiveram nos acompanhando esses dias. Rita. Estamos só aguardando mais alguns irmãos do Rio. Nova Iguaçu também. Faço contato com os irmãos de Nova Iguaçu, Cristo Vive, lá do Bispo Gustavo. Irmã Mariana Vidal. Vamos fazendo contato com os irmãos aí, se quiserem deixar a porta aí para o barulho da rua. Me empresta o violão ali, que aí nós vamos louvar a Deus. Empresta o violão. Deixa ela na cadeira aí. Irmãos, a dificuldade com a tecnologia. A gente não fez isso no tempo oportuno. Então agora a gente vai fazendo e aprendendo. Vamos louvar a Deus com Isaías 61. Isaías 61. Pela sua Bíblia você aprende a louvar a Deus com esse hino. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a levar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza, veste de alegria ao invés de pranto.
de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Aleluia! Nós louvamos a palavra de Deus. Não é letra de homem, mas sim letra inspirada pelo Espírito Santo em Isaías 61, esse cântico chamado Carvalhos de Justiça. Pedi à pastora Maísa que sente aqui do meu lado, porque pode ser que eu precise de alguma ajuda. E Shalom, Adonai. Boa noite. a irmã Ana. Graça e paz. Eu peço aos irmãos que estão aí ouvindo que digitem, até que a gente consiga dar áudio para os irmãos, abrir de repente uma WhatsApp, uma sala de vídeo, mas que os irmãos digitem aí como é que está chegando a nossa voz. Coloque para nós aí se a voz está chegando bem, se o som está bom. E também a claridade, se está boa ou se os irmãos estão percebendo alguma nuvem, alguma coisa está atrapalhando. Fale para nós, a irmã Ana está ali já captando e vai nos falar. Tá tudo bem, irmãos? Temos quantos irmãos já? 10. 10. Ok. Já somos mais que 2 ou 3. Já somos mais que 2 ou 3. Então Jesus está no nosso meio. Aqui em casa somos 3, 4, como o Azaf. Talvez tenha que abrir um pouquinho só essa porta aí, Ana, com a do eco. Quem está vendo aí com o seu? Não é a internet que está pegando, não? Tem que ver se está pegando a 5G. Isso, está igual. Está no Nilson Casa. Isso. Só deu um toque e ele vai. Isso, a Nilson barra casa. Ok. Então, tá ótima a internet. Irmãos, abra suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Misericórdia. Vamos fazer uma oração. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós estendemos nossas mãos, nós que estamos aqui em casa, fazendo essa live, os irmãos que estão na sua casa aqui em Itaperuna, os irmãos que estão nos diversos pontos no Rio de Janeiro, os irmãos que estão em Nova Iguaçu, os irmãos de Pádua, Miracema. Ó Deus, tivemos vários irmãos de Pádua ontem, também até da América, do Boston, irmão Tales, irmãos de Valadares, enfim, Senhor, pessoas que participaram ativamente do Rio, e vários pontos do Rio, aqui de Itaperuna, de vários bairros, e nós estamos agradecendo ao Senhor por essas vidas que estão buscando ao Senhor enquanto se pode achar. E pedimos, Deus, que neste momento o Senhor esteja protegendo o lar de cada um, enviando, ó Pai, os teus anjos eleitos de guerra para proteger o lar dos teus filhos, a mente de cada um, o coração de cada um, os familiares de cada um, para que nós não venhamos a temer a má notícia, mas que o Senhor esteja no controle de todas essas coisas.
mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Então, Pai, nós nos apegamos ao Senhor nessa hora e pedimos a Tua divina instrução sobre a palavra de Deus viva. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, quando a gente começa a estudar a Bíblia, o primeiro grupo que veio lá do Rio, da Rocinha, Laboriú, Chapéu Mangueira, Babilônia, lá do Leme, aliás, eles não estavam nessa primeira leva, mas o primeiro grupo que veio, eram 4 irmãos de Nova Iguaçu, e todos, depois desse primeiro grupo, se tornaram pastores. Do primeiro e do segundo grupo, alguns já, ou a maioria, para a nossa escola de profetas em Manaim. Mas a tônica era a seguinte: a gente tinha hora para começar o estudo, mas não tinha hora para acabar. Teve dia da gente virar a madrugada estudando. Não acontecerá isso hoje, mas por vezes o nosso estudo costuma ser um pouco longo. Você tem liberdade, às vezes, para sair, tomar uma água, participar, mas fique ligado, porque o que a gente faz é ler Bíblia e interpretar a Bíblia com a Bíblia. Então, Tessalonicenses 5, os irmãos que estão entrando na sala, vai dando um amém, um glória a Deus. Se tiver com som baixo, você fala para a gente tentar aproximar a câmera. Mas Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5 diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Destaque aqui a palavra dia do Senhor. Daqui a pouco eu vou precisar de uma água. Dia do Senhor. E no caso aqui, Paulo está falando que ele vem como ladrão de noite. Jesus nos evangelhos tinha falado sobre sua segunda vinda. E a sua segunda vinda, ele diz que assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, então ele está falando de algo visível. Assim é de ser na vinda do Filho do Homem. É diferente. Porque o relâmpago é visível. Todo olho verá. Todo olho verá. Essa é a segunda vinda. Jesus já fez a primeira vinda como bebê no ventre de Maria, se tornou um de nós, cresceu, aos 30 anos de idade começou seu ministério público, como a lei recomendava, e aos 33 ele entregou sua vida, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Número 3 é o número Pai, Filho, Espírito Santo, número da ressurreição, terceiro dia, 3 dias ficou Jonas no ventre da baleia. Número 3 é a manifestação divina na Bíblia. Isso não é numerologia, não é cabala, nada disso. Comparando escrituras com escrituras, a gente vê que esse é um número de Deus. O número 7 é o número da perfeição, o número 1 é o número do início, o número 2 é o número da confirmação. Então, amados, o dia do Senhor, que Paulo está se referindo aqui, já não é como relâmpago, não é todo olho verá. Então ele está dizendo que é como ladrão de noite. E o ladrão de noite não é visto por ninguém. O ladrão de noite, ele vem numa hora que a gente não sabe, que não foi marcada, não foi agendada. Ele entra e sai. Esse é o ladrão bem-sucedido ou mal-sucedido. Então, quando ele diz o relâmpago, ele está dizendo que da sua segunda vinda. Ele já fez a primeira em carne e agora ele virá em glória. Mas antes da sua vinda em glória, Paulo é aquele que mais retrata a parousia, ou parousia, o arrebatamento. E ele diz que o arrebatamento será como ladrão de noite. Dia e hora que a gente não sabe, não percebe. Milhares, milhões de pessoas, mas nem todos serão arrebatados. No abrir e fechar de olhos. É o que Jesus ensina e é o que Paulo ensina, as cartas ensinam, que será no abrir e fechar de olhos. A volta, o arrebatamento da igreja.
Em Mateus 24, Mateus 25, fala-se desses tempos finais, e o Senhor fala da parábola das 10 virgens. 5 loucas, 5 prudentes. Ambas eram noivas, vestidas de noivas, lâmpada, luz, azeite lá dentro da lâmpada, ambas esperando o noivo, virgens. Fala da igreja professa, aquela igreja formal: eu sou cristão, mas não sou praticante. Sou evangélico, não sou praticante. Sou filho de evangélico. Eu tenho uma religião, mas eu não levo muito a sério. Não é religião. Existe a igreja, composta pelos filhos de Deus, que tem o Espírito Santo. Não é o local, não é a igreja local, mas é uma igreja invisível que só o Senhor conhece. Então essa tem azeite extra, como as 5 prudentes. E a Bíblia diz ali, à meia-noite, fala um horário. O que é meia-noite? Meia-noite é quando um dia termina. E aqui no caso, Paulo está dizendo, olha, o dia do Senhor. O dia do Senhor, na implantação da igreja, Paulo estava aqui por volta do ano 63, 65, há muita controvérsia sobre isso, mas ali o dia do Senhor estava começando. Primeira hora, segunda hora, terceira hora, até que vem aquilo que as Escrituras falam assim, na última hora, ao soar da última trombeta, como aconteceu na parábola das 10 virgens, vocês estão lembrando, e ambas ali adormecem. Olha essa palavra, as 10 adormecem. E eu creio que a igreja, nos últimos meses, vamos dizer, no último ano, ela dormiu. Nos últimos 10 anos ela dormiu. Show gospel, não sei o que gospel, balada gospel, cobrando para pregar, venda de indulgências, voltar a vender tudo, comercializar a fé, profissionais, eu não vou usar nem os termos para a gente não criar uma certa resistência, mas comercializaram a fé, banalizaram a fé. Talvez nas 2 últimas décadas. E nós não nos apercebemos de que um grande golpe vinha sobre o mundo, todos nesse sono, todos vivendo uma igreja light, diet aqui no Ocidente. Na Europa a fé morreu, na América muito fria, um avivamento no Brasil, mas que ia e vinha, e parece que nós chegamos à meia-noite. E ali na parábola das 10 virgens, à meia-noite, ouviu-se um grito, tchan, 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 ou a trombeta do Senhor, Miguel com os seus anjos vindo à frente, e o Senhor à frente dos seus anjos. Lá vem o noivo! E naquela hora, as 5 loucas tinham saído para comprar azeite, porque adormeceram. Perguntando ao Senhor Jesus sobre os sinais, sobre os tempos, como haveria de ser, Jesus disse, olha, como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, ou seja, eles estavam distraídos fazendo festa. Só festa. A festa é boa, mas há tempo para tudo debaixo do sol. Noé pregou por décadas e décadas. No final da sua última mensagem, a igreja de Noé tinha 8 membros. No mundo que deveria ter mais de 1 milhão de pessoas, é o que os estudiosos revelam. 8. 8 fala de um novo começo. A igreja de Noé tinha 8. E a arca ali pronta, num tempo que não chovia. Deus manda ele entrar na arca. Até os animais, de 2 em 2, chegaram. Não erraram o caminho. E quando Noé entra na arca, é Deus quem fecha a porta e fecha pelo lado de fora. Todos os descendentes de Caim, todos os homens malignos, e até descendentes de Sete, que era uma linhagem injusta, pereceram pelo dilúvio, pelo juízo de Deus. Não se aperceberam. Podia pregar, falar sobre a volta de Cristo. Havia um sono sobre as pessoas, um grande sono, as pessoas estavam dormindo. Mas agora, Noé entrou na arca. Então a gente volta aqui à palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5, ele diz,
Irmãos, o dia, com precisão de que o dia do Senhor, que começou lá atrás, ele tem a hora para acabar, tem a meia-noite. Ele vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto que está para dar luz e de nenhum modo escaparão. Olha só, paz e segurança. A todo tempo os governos desse mundo estão dizendo assim, ó, a gente precisa de paz, tem que haver paz no Oriente Médio, paz entre os judeus e palestinos, precisamos de paz. E essa paz não é a paz como Jesus dá. Jesus diz, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então a paz de Jesus é a paz de Jesus, por isso o cristão cumprimenta o outro, ó, paz do Senhor, graça e paz. Isso virou até um chavão, mas deveria ser algo forte. Shalom Adonai, que significa paz do Senhor em hebraico, igual amém, igual aleluia, hebraico, que a gente aportuguesou. Shalom Adonai, paz do Senhor. É a paz diferente do mundo. Esse mundo que é uma paz, mas é uma falsa paz. Vai ser a paz imposta pela ditadura mundial. Há mais de 50 anos que nós estudamos isso, mas esse assunto é muito mais antigo, chamada Nova Ordem Mundial. Está atrás da nota de $1. New Secular Order, alguma coisa assim, eu não domino inglês, conheço uma palavrinha ou outra, mas a Nova Ordem Mundial, que é pré-anunciada pela nota de $1, onde tem uma pirâmide atrás, cortada ao meio, o topo da pirâmide é descolado da parte de baixo, como se eles estão suspensos, eles não dependem da base para nada, e eles dominam, e ali em cima tem um olho, o olho que eles dizem que é o olho que tudo vê, o olho de Satanás, e é dali que eles dizem que eles verão todos os habitantes da terra, conseguirão dominar todos os habitantes da terra, conseguirão monitorar, e hoje a gente percebe que esse olho, o olho do maligno, ele, através dos mecanismos de informática, a China desenvolveu isso, milhares de pessoas vão passando pela rua e automaticamente eles vão decifrando e colocando o nome de cada um ali nos rostos. Alguém procurado, eles decifram logo. Os rostos já estão catalogados. Ok? Então, Jesus disse também que na segunda vida dele todo olho veria, porque ele vai se mostrar a todos. O nosso século é o século em que a tecnologia permite que quem está no Japão, na China, quem está na África, na Ásia, na Oceania, Austrália, na América do Norte, do Sul, América Central, todos os recantos do planeta, na Antártida, qualquer um possa ver, porque a tecnologia permite isso hoje. Ok? Então vamos com a Bíblia, deixar a Bíblia aí nos guiando no assunto. Eu não fiz um sermão, eu não faço um sermão assim, ditado há muito tempo. A Bíblia está aqui, então a gente precisa ir lendo a Bíblia e dar lugar a ela, aos seus ensinos. Então ele diz, quando andaram dizendo paz e segurança, hoje, alguns governadores do Brasil, rejeitando os decretos e tudo mais, não vamos falar de política, mas eles estão dando ordens no seu estado. A princípio diziam, vocês precisam ficar em casa. E o povo dizendo, por quê? Porque não pode haver aglomeração. Mas você percebe que nas filas de banco há aglomeração e a polícia não vai prender ninguém? E olha que eu não estou falando mal dos nossos policiais, porque a coisa que a gente mais fez nos anos passados foi defender a polícia civil, militar, que eles queriam transformar numa Guarda Nacional. Ali tem irmãos valorosos nossos, pessoas de bem, mas que também serão tomados de sono e servirão seus governadores. E deram esse toque de recolher, dizendo que era por causa de aglomeração, para as pessoas não haver contato. Mas vários governadores do Brasil, inclusive o PCdoB no Maranhão,
estão distribuindo cestas e etc., aglomerando pessoas, estão tendo reuniões, fazendo doações e etc., as do governo pode haver aglomeração. Porta de banco pode haver aglomeração, porque pertence também à nova ordem mundial. Mas um empresário, aqui no estado do Rio, se eu não me engano em Paraty ou algum lugar ali próximo, depois me corrijo, foi distribuir cestas básicas e foi preso. Uma senhora foi manifestar a sua indignação em via pública, foi presa. E os vídeos estão surgindo de todos os lados. Então a gente está descobrindo que o problema não é a aglomeração. Alguns governadores estão mandando a polícia passar com um carro de som e o carro da polícia atrás com a sirene dizendo: não venha para a rua, não caminhe, não faça caminhada, não venha correr, nós vamos te prender. Isso já está com material farto na internet. Então a questão já não é mais aglomeração, porque uma pessoa correndo na rua não é aglomeração. Ao ar livre não é aglomeração. Há algo estranho. E essa proibição de aglomeração foi só pós-carnaval, pós-jogos, decisões de copas e etc. Há algo estranho e você precisa admitir que já. Nós dormimos no estado de coisa da velha ordem e acordamos numa nova ordem. O mundo não será mais o mesmo. Se essa ditadura vai se mostrar feroz logo no início, é uma questão de tempo. Se será uma quebradeira que sobrevém nós estudamos isso nos últimos dias, dos 4 primeiros selos de Apocalipse 6. Então o primeiro selo é a corona, é a pandemia, é a praga, a peste. O segundo vem logo em seguida, que é a mortandade. As pessoas assassinarão, as pessoas matarão por muita coisa. Quem tiver com fome, quem tiver desesperado, em alguns lugares poderá ocorrer guerra civil, que Deus nos livre disso. Um jejum hoje houve um clamor convocado por alguns parlamentares evangélicos hoje no Brasil, a partir de meio-dia até meia-noite. Nós estaremos como comunidade Família Cristã Itaperuna, Laboriú, e mais alguns irmãos da nossa rede, 7.000, nós estaremos no domingo, num jejum a partir das 8 da manhã. E nós vamos estar clamando, pedindo socorro ao nosso Pai, confessando os pecados da nação brasileira, os nossos individuais. A igreja que se calou nesse tempo todo, ela adormeceu, ela ficou de sono, pregando água com açúcar, e chegou o dia e nós não estávamos apercebidos. Então, quando disserem paz e segurança, eles vão trazer a falsa paz, a paz segundo Satanás. É uma aparência de paz, todo mundo dentro de casa, todo mundo seguindo o governo único, todo mundo seguindo uma nova religião que será imposta no mundo. Os líderes da velha ordem serão calados, e os que eram da velha ordem, mas nunca foram salvos, se acomodarão à nova religião mundial única. É o ecumenismo mundial irrestrito. Não é uma associação de irmãos para orar, para o bem comum, para o evangelismo. É um ecumenismo. Vão aceitar o seu novo Deus, que dirão que é o Messias, mas é o falso Messias. Então, amados, Paulo está dizendo: vocês, irmãos, não estão em trevas. 1 Tessalonicenses 5, verso 4 agora, para quem está entrando agora. Para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais. Paulo está dizendo: a igreja não pode dormir. Não adianta, eu vou para a nossa igreja é um sucesso, que bênção, 1.000 pessoas, 800 pessoas. Hoje eu trouxe aqui um pregador que faz rir, hoje eu trouxe um pregador que é mais eloquente, hoje eu trouxe um pregador, vai fazer aqui esqueci uns nomes aí que usaram agora para esse gospel de mercado. E aí, a igreja está se divertindo, coisas que normal no dia a dia, elas até nos relaxam um pouco. Mas não é tempo da gente dormir. Ele diz: irmãos, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos
sóbrios, porque estamos aproximando do final do dia do Senhor. À meia-noite ouviu-se o grito. O dia começou lá atrás, ele já está na última hora, a última hora. Estamos na última hora. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa questão do Salmo 90, que ele é muito profético, um ano para o Senhor são como 1000 dias, 1000 dias como um ano. É como a vigília, nós temos 4 vigílias na judaica, das 18 às 21, 21 às 24 é a segunda, pela vigília judaica, é como a vigília, 1000 anos. Então, a gente estaria depois de Cristo aí, no final da segunda vigília, entrando na terceira vigília. E a terceira vigília inicia logo após a meia-noite. De meia-noite às 3 da manhã, e a quarta e última vigília de 3 da manhã às 6. Então, quando a Bíblia diz à meia-noite ouviu-se um grito, a gente não pode marcar dia nem hora, Jesus nos proibiu disso. Mas a gente pode conhecer os tempos e as estações. Então ele está dizendo, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. A embriaguez fala da pessoa ficar com um torpor. Eu não quero pensar muito, eu não quero ficar pensando nos problemas, eu quero relaxar, tranquilizar. Fala de um relaxamento total dos valores morais, pessoais, de uma falta de arrependimento. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Agora, viver caído não faz parte. Todos nós caímos um dia, estamos sujeitos a quedas, falhas, pecamos contra o nosso próximo, contra os nossos irmãos ao longo da vida. Tivemos tempo de arrepender, de pedir perdão a ele, de pedir perdão ao próximo. Mas viver caído é diferente. Cair do homem, o levantar é de Deus. O justo pode cair 7 vezes. 7 é o número da perfeição na Bíblia. Então ele pode cair muitas vezes. Mas o Senhor levantará 7. Ele não vive caído. Então ele diz, os que se embriagam, é de noite que se embriagam, eles vivem de sono. Nós, porém, se somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, proteja a sua mente, blinde, não acredite no que a Rede Globo te diz, que a mídia está te dizendo. Porque você vendo o depoimento desses governadores agora, você fala assim, essa fala aí não é do homem que falou há 6 meses atrás. Parece que estão possuídos. 6 meses atrás, nas campanhas, nas promessas deles, até quando assumiram o início dos seus governos, falavam tudo direitinho, tudo correto. Homens que pareciam íntegros, e talvez sejam, mas foram tomados de sobressalto agora com esse feitiço que está nos ares. Jesus fala que Satanás é o príncipe das potestades dos ares. Ele falou, eu não tenho nada com ele. Então isso está nos ares, nas ondas. Você precisa proteger sua mente, pedir ao Espírito Santo, Senhor, me põe o capacete da salvação, para que eu não fique amargurado, não acorde já amargurado, triste, atribulado, para que eu já não acorde de mau humor, deprimido, angustiado, para que eu não viva de mal com a vida, porque está nos ares. A depressão, o pânico, as crises de ansiedade, os desesperos, as loucuras. Eu vi uns 4 discursos de governadores hoje, eu falei, eles estão loucos, estão possuídos. Há um livro muito bom que você deveria procurar, eu comprei na chamada meia-noite, na época, chamado Hitler, o quase anticristo. Deve ter uns 20 anos isso ou mais. E esse livro fala que Hitler tinha todas as características do anticristo, mas ainda não era ele. O anticristo é pior. É pior. Hitler era apenas um possuído, e você lendo esse livro, é um livreto fininho, pequeno, nesse estilo aqui, fininho, pequeno, mas Hitler é o quase anticristo. Você vai entender os porquês dessa nova ordem mundial. Então, amados, Paulo faz essas advertências e diz assim, para o servo de Deus, você está com medo, será que eu vou para o céu? Será que eu vou subir no arrebatamento? Será que eu vou ficar? Será que eu vou ver o anticristo?
o projeto de Deus não era que você ficasse. O projeto de Deus é porque Deus, versículo 9, 1 Tessalonicenses 5,9, agora para quem chegou na live. Muitos irmãos chegando, dando amém. Agora lá no Leme, a Alice está lá, o Wellington, Tinuco Rodrigues ali, um grande abraço, nosso irmão em Cristo. Pastora Josi, Sheila aí, Nova Iguaçu também em peso, Vitor e Sheila, a Dani, nossa prima. Os irmãos de Nova Iguaçu em peso aqui, Silvia, Trindade, minha irmã Rose, a minha prima Verônica, está lá em Paraíba, Verônica, depois você digita aí, Paraíba do Sul, hein? Vassouras, Moncaio, Carol, e a Volta Redonda, né, nossa prima lá, a Dani Rodrigues, enfim, irmãos. Muitos irmãos chegando, entrando, estamos em Tessalonicenses 5,9. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele está falando aqui daqueles que vão estar vivos ou daqueles que partiram do Senhor. É uma nova forma de falar sobre vigilância e dormir. Ele vinha falando isso, ó, vigie, não durma. Não durma. Porque o sono, ele fala de uma espécie de morte. A pessoa que está nesse mundo aqui, mas que está dormindo, ela está morta, ela não faz efeito, ela não ganha ninguém para Jesus, ela não conquista o seu lar. Então, mas há uma promessa para os que morreram em Cristo, que ele vai estar unido com ele na ressurreição dos mortos. E o versículo 11 é uma palavra esplêndida, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como estáis fazendo. Irmãos, ontem nós falamos sobre Gideão, que teve uma estratégia. E o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz: homem abençoado, ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de espremer as uvas, preparar o mosto, o vinho. Mas ele pegou a colheita de trigo, na época do trigo, e ao invés de malhar lá nos terreiros, lugares que precisavam ser malhado o trigo, ele foi para o lagar. Então, ele montou uma estratégia para que os povos sem terra daquele tempo, amalequitas, povos do Oriente, eles não lhe tomassem a sua colheita. E o que estão querendo fazer hoje? Implantar no Brasil uma ditadura mundial, e não só no Brasil, como no mundo inteiro, em que você não vai ser mais dono de nada. Prepare-se para isso. Então, amados, essa é uma palavra que Paulo dá aqui sobre a vinda do Senhor Jesus. É a falsa paz, é a tônica, o destaque nos dias anteriores ao arrebatamento. As pessoas estarão através da ONU dizendo: tem que haver paz no mundo, não vamos admitir mais guerra, vamos intervir em qualquer nação que entre em guerra, mas é por causa de uma falsa paz, é para implantar uma ditadura ali, da nova ordem mundial. Quem entrou agora, é só você ver aí no Google, no Dr. Google, pede para o Google te mostrar o verso da nota de $1. Então lá atrás está lá a pirâmide e o inimigo dizendo ali que ele implantaria a nova ordem mundial. 2 Tessalonicenses. Sim, isso aí, Álvaro. Álvaro é o nosso amigo aqui, filho dos meus colegas também, aposentado Gilberto e Vera, nosso vizinho aqui da Cefac, amigão. Mauro está falando que o Cabo da Ciolo já falava da nova ordem mundial. Há mais de 60 anos que a igreja, eu estou com quase 60, né? Novinho ainda. Mas eu, com 8 anos de idade, já comecei a ouvir falar dessa nova ordem mundial e estudar sobre isso. A nossa igreja falava muito sobre a volta de Jesus. Começamos a ler livros dessa editora Chamada da Meia-Noite. Tem muito livro. Eu li talvez mais de 200 ou 300 livros que eu tenho até hoje, todos riscados e falando sobre essa implantação da nova ordem mundial. Agora, a segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo vai dar alguns detalhes. 2 Tessalonicenses 2,
ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Olha, a vinda, ele já está sendo específico. Existe o dia do Senhor, 24 horas, até que chega a 24, meia-noite. Existe, que não é 24 horas de um dia como o nosso. É no tempo Kairos que nós falamos ontem. É o tempo de Deus, só Deus sabe quanto dura. Porque para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas tem também a última hora. Agora ele pegou a lupa e colocou na última hora do último dia, do dia do Senhor, colocou a lupa nos detalhes finais. Ele diz, quando isso estiver acontecendo, para isso acontecer já teria que haver uma falsa paz, a paz do anticristo. Ele quer tomar o trono em Jerusalém. É dali, que ali que era um monte santo do Senhor. Para quem conhece a geografia mundial, Israel está no centro dos 5 continentes. Israel está lá no centro, ali na pontinha da África, embaixo da Europa, ali antes da Ásia. Israel está no centro dos continentes. Jerusalém está no centro de Israel. E o monte do templo, onde Salomão edificou seu templo, está no centro de Jerusalém. Então aquele monte ali é o monte que Ezequiel 28 fala, Isaías 14 fala. Era ali que é o Monte Santo de Deus. Não vou entrar nesse detalhe porque esse assunto é assunto para 2, 3, 4 horas. Mas Paulo está dizendo aqui, a nossa reunião com ele diz, irmãos, versículo 2, 2 Tessalonicenses 2, verso 2. Não vos demovam da vossa mente com facilidade. Proteja a sua mente. Lembra lá que nós falamos do capacete da salvação? Vai vir muita coisa sobre sua mente. Cuide da sua mente. Romanos 12. Nem por espíritos que vão tentar te atrapalhar, palavra, cartas, doutrinas, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Há muitos falsos doutores já espalhando aí com doutrinas e muita gente seguindo, dizendo, não, Jesus voltou lá no ano 70, a vinda de Jesus já aconteceu. E ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia é essa frieza espiritual. Já aconteceu, muita frieza entrou na igreja, frieza. Eu tenho 5.000 membros, eu tenho 3.000 membros, eu tenho 2.000, e sujeito cobrava, cachê. Eu fui pregar numa igreja, fazer um estudo, igreja muito grande, quase 5.000 membros, e cheguei lá, falei assim, não, o pastor está no camarim. Isso não acontecerá sem que venha apostasia, esfriamento, afastamento da verdade. Pode ficar até dentro da igreja, mas ele está se embriagando, ele está se drogando com as coisas do mundo. Ele virou um mundano. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, provavelmente, nós veremos esse homem da iniquidade, o filho da perdição. Ainda que ele não se diga como tal, ele vai se apresentar como grande líder mundial. Há mais de 50 anos atrás, um jornal do Brasil publicou que isso foi dito lá na Europa, pelos líderes que queriam formar um mercado comum europeu, isso foi se transformando. Ele dizia, nós queremos um grande líder que nos conduza, seja ele um Deus ou um demônio. A Europa fria, calculista, ela abandonou Deus e eles estavam pedindo isso. Revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, com a apostasia, frieza da igreja, falta de vigilância, falsa paz, se manifesta o homem da iniquidade. Vejam que os governadores do mundo estão se opondo a decretos presidenciais aqui no Brasil e em outros lugares, estão decretando lei marcial. Já fizeram um grande teste com o gado e sabem que as pessoas estão atônitas. Elas não estavam vigiando. O que esse homem vai fazer no mundo? Esse teste foi feito lá na China, na antiga União Soviética. Ele se opõe, se levanta a tudo que se chama Deus, Elohim, o Altíssimo. Ou é objeto de culto. Estão vendo que eles estão dizendo, você não pode ir para a igreja, não pode haver culto.
Agora estão liberando aos poucos aqui em Itaperuna, no estado, algumas coisas. Mas não pode haver culto aqui. É o espírito do anticristo. Esses homens estão servindo o anticristo e não estão percebendo. A desculpa é o corona, a coroa do cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo. Não confunda isso com Jesus. Do primeiro selo. Ele se passa por Deus, se passa pelo Messias, mas é o falso Messias. E ele diz aqui no versículo 4, qual a pretensão dele, que eu disse que o monte do templo está lá no centro de Jerusalém, que está no centro de Israel, que está no centro do planeta. Então o monte do templo é o centro do planeta. E ali, eu estive lá por duas vezes estive lá, tem 2 mesquitas muçulmanas, mas é ali que parece que o anticristo vai fazer uma falsa paz e vai erguer. Rapidamente, eu acredito que em uma semana eles levantam, eles têm dinheiro, têm pedra, têm o aparato, tem tudo para levantar o terceiro templo. Mas ele diz aqui que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É bem verdade que durante o Império Romano, logo após a partida de Paulo, e alguns imperadores tentaram fazer isso, e houve um especificamente, que ele entrou, ele profanou o santuário com um porco, sacrificou um porco ali, o templo ainda estava de pé, foi antes do ano 70, dentre os que estão me ouvindo aí, me ajudem, porque é muito assunto, mas eu acho que foi antigo, Epifânio, e ele assentou-se no santuário de Deus. Mas aquilo ali era só um antítipo do anticristo que vai se manifestar e fará isso de novo. Então Paulo diz, não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente à ocasião própria. Então, ao longo desses séculos, o anticristo quis se manifestar muitas vezes, mas havia um que o detinha. É o Espírito Santo na igreja. A igreja sem o Espírito Santo, ela não serve para nada, ela é um clube social. Então é o Espírito Santo na igreja, é um gênero neutro depois, é uma palavra masculina ali, por 2 vezes ele fala disso. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, é o Espírito Santo na igreja que o detinha, para que ele não se manifestasse. Mas chegará um momento que o Espírito Santo vai tirar a igreja para encontrar-se com o noivo nos ares. À meia-noite ouviu-se um grito, lá vem o noivo. Então o noivo sairá das cortes celestiais. Em Atos, a palavra de Deus diz que convém que o céu contenha. Há um bom estudo bíblico sobre isso, dizendo que Jesus anseia tanto vir buscar a igreja, estar conosco e reunir conosco, nos apresentar ao Pai no santuário das moradas do Altíssimo. E ele foi recebido lá na glória, cumpriu-se o Salmo 24, quem é este Rei da glória? Abre-se os portais eternos para que entre o Rei da glória. Jesus entrou, assentou-se, Jesus homem está lá intercedendo pelos homens, mas chega um momento que ele quer voltar. Mas ali nessa passagem de Atos diz que convém que o céu contenha. Jesus está sendo contido, o tamanho do seu desejo está conosco, mas no dia e hora que o Pai determinou, nos seus próprios escrutínios, ele virá. Ele virá no piscar de olhar. Então, amados, assim que o Espírito Santo de Jesus estiver vindo, o Espírito Santo, Jesus, o Filho e o Pai são um, o Espírito Santo imediatamente leva a noiva, a igreja invisível, mas real, que só ele conhece, assim como o servo de Abraão, que foi buscar a noiva em terra longínqua, escolheu Rebeca, e depois a trouxe até metade do caminho, e Isaac saiu da sua tenda e foi até onde estava, tomou e levou para os aposentos nupciais. Isaac é o melhor tipo de Cristo. Isaac foi o único patriarca que só teve uma esposa, assim como Cristo. Isaac é o filho, do seu pai, querido Abraão.
o primeiro patriarca. Então, ele é o melhor tipo de Cristo nas Escrituras. Há vários tipos, Isaac é o melhor deles. É aquele que foi com Abraão até o monte do sacrifício, levou a lenha nas suas costas, como Cristo levou o madeiro. Ele foi como um cordeiro, quando chegaram lá no Moriá, no monte de Deus, e ali ele falou: Pai, tem fogo, tem o cutelo, o instrumento do abate, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro, pai? Ele era um jovem, talvez bem mais forte que seu pai. Aí o pai disse: o Senhor preparará para si um cordeiro. Abraão tinha fé que Deus o ressuscitaria. Então Isaac é o tipo perfeito de Cristo. Isaac se deixou amarrar, Abraão o preparou no local do sacrifício ali, mas na hora que Abraão ia consagrá-lo ao Senhor, ouviu-se uma voz do céu: Abraão, Abraão, não faça mais isso. Deus já viu que você não teve receio de lhe entregar seu único filho. Assim como Deus entregou o seu único filho, Abraão estava ali fazendo um ato profético para que isso se cumprisse no mundo. E por isso Abraão é chamado pai da fé. Então, Isaac é o tipo perfeito de Cristo, que foi o encontro da noiva. E aqui nós vemos também que aqueles que seguiram o iníquo, veja aqui 2 Tessalonicenses 2, verso 7, nós já lemos, aquele que o detém. Então no verso 8 diz a revelação dele: então será de fato revelado o iníquo. Então nós estamos vivendo esse tempo que o iníquo será revelado. Isso não será por muito tempo. Os estudos, e eu não farei esse estudo hoje, indicam pelas profecias de Daniel, de João, no Apocalipse, de que serão 3 anos e meio de falsa paz, essa implantação da ditadura morna no mundo, e depois 3 anos e meio de repentina destruição. E haverá os flagelos de Deus contra o império do Anticristo. Então ele diz aqui que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Não é o arrebatamento. Aí já na vinda, Jesus mata o Anticristo, no final desses 3 anos e meio de finais. E ele diz: ora, verso 9, o aparecimento do iníquo, o Anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. Satanás vai dar condições para que ele seja eficiente, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Existe o poder, sinais e prodígios do Espírito Santo. Aqui é da mentira. Então é falsificação de milagres, falsificação da palavra de Deus, falsificação de prodígios, usando a tecnologia para produzir muitas mentiras nos ares, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Verso 11, revelador, falamos ontem: por esse motivo, pois, que Deus manda a operação do erro. Então, está vendo essa operação do erro do corona? A gente está vendo que isso é uma grande fraude, existe, mas se a gente vê todo o circo armado, onde a Globo, essas mídias de esquerda, CNN e outras, estão dizendo: não, vai te destruir. Então você fala: então é mentira. Porque eles trabalham sempre para a implantação do anti-família, do anti-bons costumes. Como eles disseram, precisamos destruir a tradição judaico-cristã. Então a operação do erro vem por permissão do Altíssimo. Quem manda em tudo é o Altíssimo. Então até a operação do erro serve a permissão do Altíssimo. E as pessoas desse mundo vão crer no Anticristo. Não fique para trás. Não seja como a Virgem louca. Você: eu nasci num país cristão, meus pais são cristãos, serviram a Deus, meu pai cantou num coral, num quarteto, minha mãe serviu na sociedade feminina, eu cresci, eu batizei também novo, eu sou da igreja evangélica, tal. Olha, isso não faz de você um homem de Deus, isso não significa que o Espírito Santo está na sua vida. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, se entregaram à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça.
Quantas vezes você vê que quando morre um ator global, um ator desse mundo, eles dizem, foi para um lugar melhor, foi lá para cima, para o andar de cima. Andar de cima, ele nunca quis nada com andar de cima. A sua vida que foi promíscua, foi uma vida voltada para si mesmo, só para os seus prazeres. Aí morreu, agora vai para o andar de cima, porque ele teme a morte. Não é bem assim. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Não adianta dizer, eu creio em Deus, eu creio muito em Jesus, eu tenho minha religião. Fé na verdade. Mas você está andando em santidade, santificação do Espírito, você foi separado pelo Espírito Santo para ser um servo usado por Deus. Estou dizendo que você não fale e que não erre, estou dizendo se você é alguém separado a serviço de Deus. Ou você anda pela cabeça dos outros, do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, do governo. Então, aqui em Tessalonicenses, eu quero dar uma palavra, antes de encerrar, está em 2 Tessalonicenses 3, Paulo está pedindo uma oração, mas ele diz aqui no versículo 3, 3:3, 2 Tessalonicenses 3:3. 3, 2 e 3. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo está pedindo, nesses últimos dias, muitas pessoas vão se infiltrar nas igrejas, e já se infiltraram. Era para derrubar os líderes, derrubar os pastores, derrubar os dirigentes. Muita gente se infiltrou e vai se revelar. E Paulo está dizendo, orem para que a gente seja livre de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Então peça a Deus agora, nessa hora, Senhor, nesse tempo final, na última hora do último dia, do dia do Senhor, nesse momento que o iníquo está para aparecer, eu não estou dizendo que ele já apareceu, embora os judeus estejam dizendo, os rabinos estão dizendo, o Messias está entre nós. O Messias está na glória que eles rejeitaram, Isaías 53. Mas nesse momento final, peça a Ele, Senhor, me guarde do maligno. Há muitas profecias de homens sérios, homens bons, no mundo inteiro, com sonhos, revelações. As pessoas estão sonhando muito com inundações, com enchentes catastróficas. As pessoas estão sonhando com acontecimentos repentinos. Eu não sou muito de guardar sonhos, mas eu sonhei a noite passada que eu estava num lugar grande, num centro comercial grande, parecendo um aeroporto, aquele salão de espera, aliado ao free shop, e andando ali de um lugar para o outro, e de repente eu comecei a pegar alguns produtos, e eu percebi que eu estava sendo filmado, e eu falei, eu vou ser preso. Eu falei, eu não sou ladrão. Foi aquela sensação. Você tem sentido uma sensação de que você está sendo vigiado, filmado, seus passos estão sendo vigiados? O inferno tem sido aberto. E o servo das trevas, isso por permissão de Deus. Então, amados, peça a Ele que o Senhor te firme e te guarde do maligno. Há homens de Deus que têm sonhado, e tem palavras de Deus aí dizendo, haverá um dia, durante a implantação do aparecimento do iníquo, em que você sentirá que não deve sair de casa. E a palavra tem sido essa, fique dentro de casa. Pode ser nessa Páscoa que virá agora, em abril, estamos próximos da Páscoa judaica. A Páscoa foi o dia em que os judeus, saindo das garras de Faraó, imolaram o cordeiro e passaram o sangue nos umbrais, nas vergas das portas. E Deus permitiu que o destruidor passasse. O Egito é o símbolo do mundo, da ordem mundial, porque o Faraó dizia que ele era o Deus encarnado. O Faraó dizia isso. Era o império do quase anticristo aqui na terra. Era um império praticamente indestrutível, o império de Faraó. Era um império dominado pelos anjos caídos e seus descendentes. E
Deus tira Israel ali com mão forte, depois das 10 pragas, mas antes de passarem o mar vermelho, nos lembra do sangue, eles passaram o sangue do cordeiro na verga das portas. E o anjo destruidor passou, e na casa que ele viu o sangue, ele passava sobre ela, e não entrava nela para matar o primogênito. Então, Páscoa, significa isso, passou por cima. Páscoa não é ovo de chocolate, é sangue do cordeiro. Páscoa não é essa brincadeira que a gente faz de coelhinho, era cordeiro. E não era chocolate, sangue. O coelho era um animal imundo para o judeu, não podia comer coelho, proibido. Então, amados, a Páscoa não é isso que a gente tem feito, o mundo tem feito. A Páscoa é o sangue de Jesus protegendo os umbrais do seu coração. Guarda bem a porta do teu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Pede a Jesus para passar o sangue dele nos seus umbrais. Aprenda aí na porta da sua casa, depois que todos dormirem, e orar, estender a mão que o sangue do cordeiro esteja aqui. Se você tiver o óleo, você põe na maçaneta, porque haverá uma noite de terror. A palavra de Deus diz, e hoje nós não vamos entrar mais em detalhes, mas que esse dia da grande tribulação será um tempo como nunca antes houve e nunca mais haverá igual. Como foi no Egito, aquele clamor, aquele desespero, mas dentro da casa dos hebreus não havia mortandade. Israel é o relógio de Deus que voltou a funcionar, quando ele voltou da noite para o dia, em 1948, a ser uma nação, por voto Minerva de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Voltou a ser nação da noite para o dia. Desde então já se passou 70 anos, uma geração, agora em 2018, e já estamos em 2020. Há algo profético nisso. Há algo profético nisso. E os judeus estão esperando o seu Messias, que nós sabemos que esse que eles estão esperando não é o Senhor. Então Paulo está dizendo, ninguém te engane. Peça ao Senhor a promessa de 2 Tessalonicenses 3:3. Todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós do Senhor. Irmãos, leiam essas cartas de Tessalonicenses. Se você tiver conhecimento, leia Daniel, a última semana das 70 semanas de Daniel. 490 anos já se passaram, nós estamos aí entrando na última semana, então muita coisa está acontecendo rapidamente. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, ele fala também dos últimos tempos, do último dia. Alguns apostatarão da fé, isso já foi dito aos Tessalonicenses, apostasia, porque eles vão obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Os demônios estarão ensinando os governadores, prefeitos da terra. Então ore pelo seu prefeito, ele é o que está mais próximo de você, para que ele não receba o ensino do demônio. Ore pela vida dele, eu oro pelo prefeito da Prefeitura, pelos prefeitos do nosso estado, ao nosso redor, pelo governador do estado do Rio. A Bíblia ensina, eu não sei qual que é de Deus, qual que não é, então a gente precisa orar e deixa Deus trabalhar, seja feita a vontade de Deus. Para eles não serem enganados por ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, coisa muito comum na política, e que tem cauterizado a própria consciência. A consciência deles foi comprada pelo dinheiro. E vai chegar esse ponto aqui, olha, isso que estava acontecendo no Brasil. Proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Ou seja, o casamento seria mudado. Não é preciso mais, você pode casar com a bicicleta. Teve um cantor que foi famoso, um brasileiro, no Rock in Rio, ele se casou, ele falou que ele estava casado com a bicicleta dele, alguns com animais de estimação, a coisa estava num ponto intolerável, por isso essa gritaria toda da Rede Globo. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, amados, há muita coisa de Deus aqui, que nas profecias,
A gente saiu um pouco hoje do Apocalipse. Eu também não vou me delongar mais. Já são que horas? Que horas aí, Ana? 9h45. Aí nós vamos dar um abraço a muitos irmãos. Aí, irmão Alex, lá de BH, esteve lá no nosso casamento. Irmão Caio, já falamos. Perdi a lista aí. Os irmãos presentes, clica de novo aí. Não, aqui na tela. Aí. Irmã Valéria. Outras 6 pessoas estão na parte. A Cláudia Farias, volta um pouco. O nosso irmão Renato, lá de Nova Iguaçu. Nosso anfitrião lá. Tem mais gente aí. Perdeu um pouco aí. Irmã Cláudia. Irmã Silvana. Tem mais. Eu vi mais aí para cima. A Ângela, nossa querida amiga, irmã em Cristo, Ângela, lá da Lagoinha. Irmã Simone. Devagar vai aparecendo aqui. A gente está aprendendo a lidar com tecnologia ainda, amados. Mas o importante é que a gente está estudando Bíblia. É só Bíblia. E pretendemos nos demais dias... Hein? Já falei dele. Os protegidos aqui da pastora. Aí eu tenho que falar mais vezes. Amados, se Deus quiser, amanhã nós vamos gravar essa live e depois nós vamos jogar aqui. Nós vamos a Manaim. Tem um templo lá no monte, tempo de adoração, para a gente ter mais liberdade de fazer culto. O que a gente tem feito? A gente tem feito como Gideão, a estratégia de Gideão. Porque fecharam os comércios, fecharam tantos estabelecimentos, muitas pessoas passaram necessidade. Sabíamos que não poderiam, por questão constitucional, fechar os templos, mas usaram portarias para proibir culto. Mas mesmo que isso caia, houve um decreto do presidente agora dizendo que o templo tem que ficar aberto mesmo, e o TRF2 confirmou. Mas mesmo em aberto, está proibido a aglomeração de pessoas. Cada estado aí define o que é aglomerar, se é 100, se é 50. Lá no Espírito Santo, falei com o pastor Roberto, agora é 50 num lugar que caiba 3 vezes mais. E aqui, em alguns lugares, a polícia militar entrou e desfez a reunião. Não é generalizando, talvez seja atitude de um ou outro, atendendo ordem do governador. Então, para dar um bom testemunho para os nossos vizinhos, nós não fechamos o prédio, mas não fazemos culto. Isso aí não tem nada a ver com orar pelas autoridades e obedecer. A gente tem que obedecer às leis do país e tal, mas vejo que está uma disputa entre a lei do presidente e as leis de governadores, as leis infraconstitucionais. Então eu estou obedecendo a lei maior do país, a Constituição, dizendo que é livre a manifestação de culto. Então eu não preciso do prédio para cultuar. Mas se eu juntar a igreja e for ali para a esquina, eles não vão dizer que eu estou proibido? Então não seja tolo, irmão. Irmão tradicional, não seja tolo. Você está dizendo, você é da velha era, que achava que o templo era tudo. Não é isso, a gente sempre ensinou que a igreja somos nós, o ajuntamento. Eles não proibiram só você ir para o templo, porque a maioria só sabia ir para o templo. Proibiram o culto. Tente juntar 100 pessoas da sua igreja, 50, vai fazer um culto lá na praça. Veja se a polícia não vai chegar, os órgãos de vigilância. Porque isso tira a brasa do braseiro e ela vai ficando fria, vai perdendo o seu fogo, o seu calor. Então o culto online ajuda, mas é preciso que os irmãos estejam 2, 3, 4 cultuando, fazendo culto doméstico, como foi no tempo da Páscoa. Faça culto doméstico. Todo dia, reúna seus filhos, sua família. Nós estamos fazendo isso e compartilhando com vocês, para que você tenha um culto doméstico também. É um pouquinho de sacrifício que a gente está fazendo, é um sacrifício agradável, santo, sobre o sacrifício de Cristo. Então, meus irmãos queridos, amados, benditos do Senhor, amanhã a gente vai gravar e vamos colocar no Facebook. Vamos tentar colocar entre 20 e 30 às 21 horas. Nós vamos gravar em Manaim, porque a gente vai clamar, a gente quer louvar com mais intensidade, sem receio.
Poderia gravar na igreja, fecha as portas, sim. Mas mesmo assim, eu abro a porta da igreja para alguém que quer uma oração, quer ser abençoado, quer um conselho. Estou evitando fazer o culto no templo por causa do testemunho, entende isso? É Gideão malhando trigo no lagar. Então nós estamos vindo aqui para as redes sociais. Mas eu quero orar pela sua vida, eu quero te abençoar. Quero te dizer que estamos chegando ao dia mau. Esses dias serão abreviados por causa dos santos. Mas será um dia muito mau para os habitantes da terra. A Bíblia diz, ai dos moradores da terra, porque o diabo vem até vós com grande fúria. Ele nos odeia. Satanás nos odeia. Tem ciúme de nós, porque fomos escolhidos, mesmo frágilzinhos, para sermos a imagem e semelhança do Senhor. Não em Adão, mas em Cristo. Cristo é a verdadeira imagem de Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. E Ele nos escolheu para nós sermos semelhantes a Ele, a Cristo, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, a varonilidade de Cristo. Então, olha, no Apocalipse, lá no finalzinho, se eu não me engano, Apocalipse 22, ele diz, aquele que é santo, santifique-se ainda. E o que é sujo, suje-se ainda. Aquele que está praticando a santidade, seja mais santo ainda. Eu acho que eu confundi uma escritura aqui, a passagem dela, mas aqui no final do Apocalipse ele diz, o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Então estamos chegando a esse tempo que o anticristo vai se revelar, vai se mostrar, vai vir com a falsa paz. Esse é o resumo. A igreja tem que estar alerta, porque haverá o arrebatamento. O arrebatamento não é de todos. 5 noivas prudentes e 5 nécias. Só 5 foram com o noivo para as bodas. Então, olha, eu te aconselho a buscar o Senhor nessa noite. Te aconselho a buscar o Senhor nessa noite. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Se você tem dúvida da sua salvação, te aconselho que aí onde você está, você se ajoelhe. Se tiver um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Põe a sua mão sobre o seu coração e peça, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, purifique-me da injustiça. Me perdoa pelo tempo que eu dormi, pelo tempo que eu fiquei calado. Nosso irmão Alex aí está falando de Apocalipse 22, 11, né? Eu fui lá e não vi. Continua, amém. Continua injusto fazendo injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Estava aqui, a gente passa na correria. Passa só. Obrigado, amado. Servo de Deus. Então, amados, vamos orar e pedir que Deus nos ache nesses dias, tá? Se prepare para esses dias que serão dias difíceis. Preste atenção no que os governadores estão falando. De prender quem está solto e de soltar os que estão presos. Se o problema é quem está aqui fora não pode aglomerar, eles estão soltando os presos que estão aglomerados. E aí pega quem está aqui fora e põe lá dentro. Mas se não pode ficar lá dentro aglomerado, tem que soltar. Olha só que loucura os governadores estão fazendo. Ok? Preste atenção nisso, não seja tolo, seja sábio. Preste atenção nisso, não acredite em tudo que falam. O Senhor Jesus, inclusive, disse, o Senhor nos disse que os da casa entregariam os seus. Imagina o império do anticristo aí prendendo pessoas e ameaçando-as de degolar, de matar, e alguns vão entregar seus familiares, como está acontecendo na China.
Estão pagando recompensa para a entrega de pessoas lá, destruíram igrejas, prédios, símbolos religiosos, evangélicos, católicos. E a igreja na China cresce assustadoramente. Então ela tem abalado o império do anticristo, que o sopro vem dali, da região do norte, do Gog e Magog. Vem dali. E Deus vai atraí-los até Israel. Mas é muita matéria, eu não vou falar mais sobre isso hoje. Por hora, vamos dar graças a Deus por essa noite. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te dar graça por essa noite. Te damos graça porque estamos no interior da casa. Estamos aqui, Senhor, vigiando o dia inteiro, até enquanto dormimos. Então, nosso espírito está vigilante. O corpo dorme, mas o Senhor tem falado conosco em sonhos, visões, revelações e pela maior de todas, a tua santa palavra. Nós cremos que nenhuma revelação que nós recebamos que não esteja fora das Escrituras, não cremos que ela venha do Senhor. Mas se as revelações que o Senhor está nos dando estão de acordo com as Escrituras, então ela vem do Senhor. Nós não queremos ser enganados pelos falsos profetas, pelos falsos doutrinadores. Nós queremos, Senhor Deus, pregar a palavra de Deus santa, pura, genuína. Então, Pai, nos usa, todos nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, como profetas do Senhor, para salvar alguns, como que arrebatando-os do fogo. É isso que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que alguns seriam salvos, como que pelo fogo, porque as obras deles queimaram. Nos ajuda a praticarmos atos de justiça. A tua palavra nos ensina, Pai, que nós não somos salvos pelas obras, mas para praticar as obras que foram criadas antes da fundação do mundo, para os salvos andarem nela. Então nos ajude a salvarmos nossos irmãos, nossos parentes, nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Nos dê a tua autoridade, a palavra profética, a palavra da salvação. E que teus filhos agora no interior das suas casas recebam a proteção do alto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, nos cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estaremos seguros, a sua verdade é para nós pavê e escudo. Não teremos medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Não seremos atingidos, somente com os nossos olhos olharemos e veremos o castigo dos ímpios, porque dissemos, fizemos do Senhor a nossa morada, mal nenhum nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para que não nos deixe tropeçar em nenhuma pedra, pisaremos o leão e a aspe, calcaremos aos pés o leãozinho e a serpente, porque ao Senhor nos apegamos com amor, Ele nos livrará, nos colocará a salvo e nos dará longevidade de vida. Fale muito da palavra de Deus no seu lar. Foi o que eu ensinei para nossa filha lá no Nepal, a Susma Magar. Talvez ela esteja nos assistindo. Mas eles estavam muito febris, tossindo muito, e ela me mandou a mensagem, disse, pai, ore por nós aqui, peça a igreja para orar. Então eu falei, abra no Salmo 121, abra no Salmo 91, abra no Salmo 23, e profetiza a palavra dentro da sua casa. E 2 dias depois ela disse, pai, estamos melhorando, e mostrou as fotos, todos felizes. Então, profetiza a palavra de Deus na sua casa e seja guardado e protegido em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Um abraço lá para a nossa irmã Ela Amaral, lá em Miracema. Olha, Miracema de novo aí. A Maiara, é sua amiga, né? Nossa amiga. A Raquel, mais alguém aí? Perdi aí os irmãos, mas quem é Ana que está com a gente? Wellington, glória a Deus. Sim, Abração aí no Abinel, Dinê, a esposa. Os irmãos que estão conosco aí até agora, glória a Deus por sua vida. Então nós vamos encerrar essa live aqui e depois a gente vai, por escrito, dando glória a Deus de cada um.
Tá bom, irmãos? Amanhã, eu já disse, nós estamos aí, o nosso irmão Alisson, lá no Rio de Janeiro, servo de Deus, sua esposa Renata, Silvia, Nova Iguaçu, mais uma vez, glória a Deus. Deus abençoe. Irmãos, então amanhã a gente vai gravar a live em Manaim, porque a gente quer ir para lá orar. Orar lá no Monte em Manaim. E a gente publica depois, tá bom? Deus abençoe a todos. Fique na paz em nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Irmão Mauro César aí. Shalom Adonai. Shalom, Adonai, irmãos. Beijo a todos.